A paz do Senhor Jesus Cristo para você e a sua família. Se, porém, os teus olhos forem maus. O que podemos dizer ou que podemos entender pelas Sagradas Escrituras quando fala se teus olhos forem maus? Em Mateus capítulo 5, o capítulo 6 e o versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se, porém, os teus olhos forem maus. Quando nós olhamos essa passagem nas Sagradas Escrituras, geralmente nos leva a pensar a maneira de olharmos para as pessoas ou para as coisas. Entretanto, essa passagem bíblica está falando do cuidado em que nós devemos ter, a maneira que devemos encarar ou olhar ou administrar com a nossa visão a respeito das riquezas, dos bens materiais. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que querem ficar rico caem em várias tentações, transgressões, em muitas dores. Ele não está dizendo que a riqueza por si mesma ela é maligna, mas está falando de como as pessoas encaram a riqueza. Abraão era rico e não se corrompeu. Jó, ele foi um homem rico e isso não foi prejudicial à sua vida espiritual. A Bíblia nos diz que a riqueza é um presente de Deus, a riqueza é um dom de Deus. Logo, a riqueza não pode ser encarada como algo perigoso. A questão é como o ser humano encara a riqueza. Nós não podemos colocar o coração na riqueza e se isso acontecer, toda a nossa vida será miseravelmente afetada. O apóstolo Paulo também fala a Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é, amar o dinheiro. Não é ter muito dinheiro por si mesmo. Não é ter muita riqueza, mas colocar o coração na riqueza. Como também em Mateus capítulo 6 fala, onde tiver o vosso tesouro, algo importante, de valor, de prioridade, estará ali também o seu coração. O nosso coração não pode ser colocado nas riquezas. É apenas somente em Deus. Diz a Bíblia, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Temos que colocar nosso coração em Deus. Quando o ser humano é apegado ao dinheiro, ao materialismo, a Bíblia chama isso de avareza. A Bíblia nos diz que a avareza é o mesmo pecado de idolatria. É quando o indivíduo coloca a riqueza numa posição em que Deus deveria estar em sua vida. Então, Deus é que deve estar em certo lugar em nossa vida e ali o que é que nós colocamos? A riqueza, o dinheiro, os bens materiais, as coisas dessa vida. Paulo também fala em Colossenses que, como já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Está falando de colocar o coração nos bens materiais. Jesus disse para os seus discípulos até de coisas que não faziam parte da riqueza, mas que eles tivessem o cuidado de não colocar isso em sua mente como algo como motivo de preocupação diária. Ele disse, não deve você se preocupar com o que haver de vestir, com o que haver de comer, porque o vosso Pai
sabe que o que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Não busque essas coisas, não coloque o coração de vocês nessas coisas, porque quem faz isso são os gentios, as pessoas que estão fora da palavra, da lei de Deus. Mas antes, buscai o reino do céu e a sua justiça. Coloque o coração de vocês no reino de Deus e na sua justiça, e essas coisas, não as demais. E essas coisas, que é a vestimenta, que é a comida, que é a bebida, a necessidade básica, vos serão acrescentadas. É interessante que ele não diz assim, busque primeiro as coisas espirituais e depois as materiais. Não. Coloque como prioridade da vida de vocês aquilo que faz parte do reino. As outras coisas que são também necessárias vos serão acrescentadas. Então, quando diz que se o vosso olho forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, está falando de bens materiais. Como nós colocamos nosso olho, como é que nós consideramos, como é que nós olhamos para as coisas materiais, para as riquezas. Jesus começa com uma certa preocupação falando sobre isso para os seus discípulos, até porque naquela cultura, ter muito dinheiro, ser rico, era sinal de aprovação de Deus. Não ter dinheiro ou a escassez de dinheiro era sinal do juízo e da maldição. Quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, os discípulos ficaram chocados e eles falaram, se é assim, quem poderá ser salvo? Por que é que eles fazem essa pergunta? Eles querem dizer o seguinte, se o rico que tem o sinal, a marca de que Deus o aprova, é difícil entrar no reino do céu, quanto mais aqueles que são pobres, que têm a marca da maldição. Esta era o entendimento, a filosofia daqueles dias, certo? Certo é que Jesus estava falando daqueles que amaram o dinheiro. É quase impossível entrar no reino do céu. Os discípulos acharam impossível, então, os pobres ser salvos. Porque se os ricos quase não entrariam, e os pobres? Porque na mente deles, o pobre era sinal da reprovação divina, logo, como poderia ser salvo? Vejamos bem que quando Jesus fala que se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso, está falando de como olhar para os bens materiais, para a riqueza. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, o versículo 19, o que o contexto está dizendo. O versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não invadem, não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cuidado ao colocar em seus corações ou seu coração na riqueza, porque nele, ele sendo considerado um tesouro para você, é ali que estará o seu coração. Logo, Deus onde fica nessa história? O versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem maus, todo o seu corpo terá de sorte, o versículo 22, a candeia do corpo são os seus olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou seja, a riqueza, se for colocado o nosso coração na riqueza, você sofrerá negridão, ou seja, você vai ter trevas, em toda a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, que passarão por várias tribulações, por angústia, aqueles que querem ficar ricos, ou seja, que têm o seu apreço pela riqueza de forma exagerada, que coloca o seu coração no dinheiro. O versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas, como serão tais
trevas. Vamos ver que isso tem a ver com as coisas materiais, o versículo 24 do contexto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então você percebe que o contexto está falando dos cuidados com as coisas materiais. O versículo 25 ainda continua. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, para eles não viverem uma vida preocupada com os bens materiais, logo que eles fazem parte do reino do céu e a sua vida está escondida nele. Então você deve se preocupar em ajuntar tesouro no céu, isto é, a nossa postura em relação à riqueza deve ser de maneira em que ela venha glorificar a Deus e, por fim, receberemos galardão no céu pelaquilo que nós fizermos aqui na terra com o dinheiro que Deus nos conceder. Quando nós entesouramos, quando fala para não guardar tesouro aqui, está dizendo para o nosso coração não ser voltado para o que é terreno, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses capítulo 3. Vocês ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, não deve então agora colocar os seus corações nas coisas terrenas, mas sim nas coisas divinas. Como isso? Eu posso ter dinheiro e riqueza desde que isso não me corrompa. Então, esse dinheiro, os bens materiais, deve ser para ser aplicado, dedicado, oferecido, apresentado, gasto naquilo que for útil, que trouxer benefício não apenas para aquele que possui, mas para as pessoas. Sendo assim, você estará juntando tesouro no céu. Porque tudo que fizer ou que for feito aqui na terra, com nossos bens materiais para a glória de Deus, nós receberemos recompensa disso. Isso no futuro. Quer dizer então que estaremos ajuntando no céu quando distribuímos aquilo que é nosso a favor ou em favor das pessoas aqui na terra. Então, quando nós olhamos para as coisas materiais de maneira incoerente, inconveniente, imprópria, essas coisas nos consomem, tira nossa paz e não traz glória para o nome de Deus. O olho mau, se teus olhos forem mau, está falando, depende de como você olha para os bens, para as riquezas. Se olhar de maneira apropriada e correta para a glória de Deus, vai te trazer benefício e vai trazer para você no futuro galardão. Se você tratar com as riquezas de maneira inconveniente, incoerente, imprópria, trará destruição para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Por isso, a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque quando o homem ama o dinheiro, ele se torna um Deus, o dinheiro se torna um Deus para essa pessoa. Ela não confia em Deus, ela não busca Deus, ela quando busca Deus, às vezes é pela própria riqueza que tem, para que não perca ou para que venha adquirir mais. E aí Deus não é o Senhor mais dessa pessoa, e sim a riqueza. E Deus que é o Senhor, Ele que é Deus, Ele que é Salvador, Ele que transforma, Ele que nos conduz, Ele que nos livra, Ele é o nosso maior tesouro. Por isso, cuidado como olhamos para os bens materiais. Depende de como olhamos. Se olhar de maneira correta, será
para a glória de Deus e benefício da nossa vida e das pessoas que nos cercam. Como diz Tiago capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Mal como? Pede, vocês buscam para gastar nos seus prazeres, sem pensar no outro. Vocês querem ter prazer no dinheiro, sem pensar no próximo. E isso será de destruição para a sua família, para a sua vida, quando você coloca o seu coração na riqueza. Lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia disse: somos ricos, não temos falta de nada, temos tudo. E Jesus disse: vocês não perceberam que são pobres, que são miseráveis, que são cegos e que são nus? Aquela igreja confiava na sua riqueza e na sua prosperidade a ponto de deixar Jesus pelo lado de fora. E Jesus clamar e dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquela igreja deu vazão para a riqueza, toma conta do seu ser e Deus ficou fora. Então, depende de como nós olhamos. Pode ser rico, pode buscar os bens materiais. Agora, qual o fim de tudo isso? Qual o propósito? Onde queremos chegar? Onde Deus está nessa história da nossa dedicação pelos bens materiais? Tudo isso é preciso ser pensado, porque se olharmos para os bens materiais com um olhar errado, de maneira errada, aquilo que deveria ser para a glória de Deus e para o nosso benefício será para tristeza de Deus e para destruição da nossa vida. Lembra do jovem rico? Ele foi testado por Jesus, não que a riqueza trouxesse salvação, não que ele doar os seus bens trouxesse salvação, mas Jesus colocou ele à prova. Jesus, ao ouvir ele falar que guardava todos os seus mandamentos, ele tocou no ponto fraco dele e disse: vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Jesus sabia que ele amava o dinheiro e ele ficou muito triste, foi embora, nem tentou negociar ou dialogar com Jesus, simplesmente deixou a caminhada e se desviou para o seu próprio caminho. Aí é onde Jesus exclama: como é difícil um rico entrar no reino do céu. Como é difícil aquele que ama as riquezas entrar no reino do céu. Então o olho daquele jovem rico se tornou mau, porque ele estava juntando tesouro na terra e não no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Se gostou, você pode, aí em cima tem o link do canal. Você pode assistir esse vídeo, enviar para os seus amigos, compartilhar no seu Facebook, no WhatsApp. Se você estiver me assistindo agora através do YouTube, se inscreva no canal. Deus abençoe, um abraço para você e a sua família.